Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram ali pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o A Idiota, da Elif Batuman, com a tradução do Odorico Leal, saiu pela Companhia das Letras. Quem já tá aqui no canal faz algum tempo sabe que eu já li esse livro. Eu li ele em inglês lá por 2019 e eu falei já um pouquinho sobre ele. Então, enfim, eu posso deixar o link. Não sei se é interessante, visto que a gente vai falar sobre ele hoje, mas enfim. Então não é a primeira vez que eu li esse livro, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia ser publicado aqui. Quando a editora entrou em contato comigo perguntando se podia me mandar, eu falei sim, por favor, porque apesar de já ter lido, é um livro que eu gostava bastante e foi uma delícia reler esse livro. Eu tava bem enrolada nas leituras antes de pegar ele, não conseguindo me concentrar, meio que começando um monte de coisa e não terminando nada, e foi uma delícia voltar para um livro que eu já gostava e que eu tinha certeza que eu ia gostar. Então tá aí uma dica, se você tá enrolado nas leituras e não tá conseguindo ir pra frente, talvez fazer uma releitura caia bem nesse momento que a gente tá vivendo. E enfim, queria falar um pouquinho mais sobre ele, então agora que ele foi publicado aqui, eu sempre fico um pouco reticente de ficar falando muito sobre os livros que não foram publicados aqui, porque são mais caros, porque podem ter barreiras linguísticas, enfim. Então vamos lá então. Esse livro aqui então é o segundo livro da Elif Batuman, mas é o primeiro romance dela. Ela é uma americana de origem turca e ele tem um quesinho autobiográfico, ela já falou sobre isso. No sentido de momentos compartilhados com a vida da personagem, a vida da autora, e ela se inspira muito nisso para fazer o livro. E é uma espécie de romance de formação também. A gente tem então a Celina, uma narrativa em primeira pessoa, uma adolescente americana de origem turca, que está indo para a universidade, né? Então a gente vai acompanhar o primeiro ano dela em Harvard, no ano de 95, e o que acontece com ela lá. A gente tem então duas coisas principais que acontecem de maneira paralela. Que é ela entrar na universidade e tentar descobrir o que ela quer estudar, quais são as áreas de interesse, ela entrando nas disciplinas diferentes e navegando esse mundo acadêmico, e ela se apaixonando e navegando esse mundo romântico também. Aqui a gente tem uma adolescente no início, indo para a fase adulta, se apaixonando e tem seus momentos breguinhas, tem seus momentos enrolados e tem tudo isso. Eu acho que a autora faz um ótimo trabalho em captar esse sentimento esquisitíssimo e bizarríssimo que é a primeira vez que você se apaixona. Então, isso eu acho que é uma coisa que a autora faz muito bem. E uma coisa que permeia um pouco essas duas experiências também é que é o começo de uma era online, então ela vai ter o primeiro e-mail e contato com isso. E isso vai ser importante também, principalmente para a historinha romântica dela também. Então, ela vai se apaixonar por um menino que faz aula de russo com ela e vai começar a escrever uns e-mails meio engraçadinhos, enigmáticos, e eles começam a trocar esses contatos por e-mail, mas quando eles se encontram é esquisitíssimo e péssimo. E a coisa toda é permeada por falta de comunicação, porque parece que ele tem uma namorada, depois ele não tem uma namorada, depois ele tem uma namorada, e parece que ela gosta dele e ele gosta dela, mas ninguém fala nada. Então essa coisa da falta de comunicação entre os dois, a falta de explicitação dessas relações e o que cada um quer e expectativas, que é bem típica desse momento que você não entende, não se entende, não sabe se colocar nesses relacionamentos, né? E o quão longe isso vai na vida dela, né? Existe o ponto que ela pensa nele basicamente constantemente, porque tudo que ela vê, tudo que ela faz lembra ela dele, e isso é uma coisa intensa nesse livro, é um livro bastante sobre isso. Uma coisa que eu gosto é que quando ela está nas disciplinas e nessa parte mais acadêmica, ela se direciona para a área mais de humanas, de linguística, de artes, de línguas, de idiomas, e isso é legal porque eu acho que eu compartilho um pouco o interesse dela com essas áreas, e então ela apresentando a maneira com que ela está digerindo tudo isso e o que ela está tirando dessas disciplinas é muito interessante para mim. Essa relação, né, de alunos com o ambiente acadêmico e o que a gente vai tirando disso, eu acho que é uma coisa que o livro faz muito bem e que eu acho bem interessante.
O que eu acho muito legal do livro também é a maneira com que a autora vai relacionar esses dois mundos. Como a Celine estuda a linguagem, pensa a linguagem, isso começa a ter um impacto na maneira com que ela está vendo o mundo. E como ela vai entender e vai digerir e vai se relacionar com o menino, com o Ivan, também tem um pouco a ver com isso, porque ela vai encontrar na falta de comunicação, na ausência dessa linguagem, ou até no tipo de comunicação que eles conseguiram desenvolver, ela vai ver ali um problema. Então é legal como eu acho esse recorte que a gente faz do mundo quando a gente estuda alguma coisa, não necessariamente na academia, né? Mas quando a gente se envolve com algum tema, como aquele recorte de mundo pode influenciar a gente de várias formas. E eu acho que a autora traz isso muito bem na formação da personagem. Eu acho que esse aqui é um livro muito, muito, muito exemplar, assim, muito bonito de formação de personagem nesse sentido. Tem uma coisa que eu senti nessa releitura de um jeito um pouco diferente com a minha primeira leitura do livro, que é a questão do humor. A primeira vez que eu li o livro eu achei ele muito engraçado, eu dei risada, aconteceu aquelas situações, as pessoas me perguntaram o que eu estava lendo, por que eu estava rindo, enfim. E pra mim tinha um humor dela irônico lá que perdeu um impacto pra mim com esse livro. Eu suspeito que seja a segunda leitura, né? E a parte do mecanismo do humor é a parte inesperada, né? O que a gente não espera que esteja ali acontece e a gente acha isso engraçado. E aqui talvez tenha sido isso, talvez tenha sido essa segunda leitura do livro que fez com que o humor me impactasse menos nesse livro. Oi pessoal, Gisele da edição aqui. Eu conversei com 3 pessoas que ou estão lendo ou acabaram de ler o livro recentemente. E as 3 pessoas confirmaram pra mim que sim, o livro é bastante engraçado. Então temos aí provavelmente, eu achei menos engraçado de fato pelo fator releitura e falta de impacto de nepotismo. Uma outra coisa, eu queria muito, muito estar na conversa com o tradutor e editores, e enfim, o pessoal da editora que trabalhou nesse livro, pela solução de A Idiota, porque em inglês The Idiot é um título genérico, que obviamente, genérico eu digo homens ou mulheres, né, ele não tem uma marca de gênero nele, que faz referência explícita à obra do Dostoiévski, com certeza a Elif Batuman fez isso de propósito, ela é uma leitora de literatura russa, comentadora de literatura russa, então é uma intertextualidade forte aqui, né? E o livro é The Idiot, e é que quando a gente traduz, obviamente a gente vai ter que colocar a idiota ou o idiota. E uma coisa que é interessante, né, que The Idiot pode se referir tanto a ela quanto a ele, como outras personagens do livro. E aqui a gente claramente tem uma escolha por ela sendo a idiota, né? Então, gente, eu conversei com a Júlia Búcios, que foi editora do livro, e ela me respondeu então um pouquinho sobre quais foram ali as coisas que passaram pela cabeça deles para escolher esse idiota. Ela falou o seguinte: achamos que como a Celine era a protagonista, fazia sentido que o título concordasse com ela. E eles pesquisaram outras edições que também tinham que declinar no feminino, e muitas viram que várias fizeram essa escolha também, o que eu achei bem interessante, essa unanimidade quase. E daí ela comentou que, né, tem a questão que não fica igual o título do Dostoiévski, que é o caso em inglês, mas que acharam que tudo bem, né, que a referência não escaparia mesmo assim, o que eu concordo, né, eu acho que a gente faz mesmo com a declinação no feminino. Então, enfim, achei muito legal essas explicações. Durante a minha leitura, eu muitas vezes, quando eu li em inglês, eu muitas vezes pensava nele, e eu achei então muito legal essa porta que a idiota me abriu de pensar isso como ela, na realidade, né. E uma coisa que eu gosto muito do livro também é o momento de formação, né? Quando a gente tem uma espécie de fim que não é um fim super conclusivo, um fim explicativo de tudo, né? É como a vida, né? As coisas só param de existir. E eu acho bem interessante ver como que a autora conduz a personagem, porque eu acho que o que eu mais gosto desse livro é essa formação da personagem, no fim das contas.
Uma coisa que eu achei muito legal de descobrir é que teremos mais. Saiu uma notícia sobre a publicação do livro na Folha de São Paulo. No dia... Que dia que foi isso? 16 de abril saiu essa matéria. Se chama A Idiota é romance de formação que se passa no início das paqueras virtuais. Da Úrsula Passos. E ela conversa então com a Elif e elas falam o seguinte, eu vou aqui citar um parágrafo do texto. A Elif Batuman, a autora, acaba de entregar à editora um novo livro, a sequência de A Idiota, que se chamará Either or, algo como um ou outro, e que a faz pensar sobre a relação de Celine e Ivan. Em 2016, me apaixonei por uma mulher e estou até hoje com ela. Já deu para mim de homens. Chega, diz rindo. Então saberemos mais, o que eu achei interessante. Tem muito desse olhar, como fazemos coisas idiotas quando somos jovens, que eu acho que é um jeito interessante de ver a coisa toda. Pessoal, meu último adendo nesse vídeo, prometo. Eu fiquei pensando depois que eu gravei o vídeo, que eu acho que eu não transmiti direito por que eu acho que esse é um livro tão interessante, né? Primeiro de tudo, ele é um Bildungsroman, ele é um Bildungsroman de uma mulher e de uma mulher jovem. Em geral, Bildungsroman são de pessoas jovens, né? É um processo de formação. Mas isso é raro a gente encontrar isso. Quem tem interesse nesse tema, eu indico muito o livro O Bildungsroman Feminino, 4 Exemplos Brasileiros, da Cristina Ferreira Pinto. E ela, além de dar 4 exemplos brasileiros, o que é muito legal, ela faz um levantamento das características do Bildungsroman e quais são os Bildungsroman típicos. E uma coisa que ela comenta é que, já pela característica do gênero e esse processo de formação que é sugerido pelo gênero, era tipicamente masculino e um processo que muitas vezes era interdito para personagens mulheres, né? Então o fato da Ellie fazer isso e dar esse tamanho e essa atenção e esse cuidado para essa personagem é uma coisa que eu acho que faz o livro valer a pena. E acho que para mim tem uma conexão pessoal também. Eu me identifico muito com a Celine, de quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava começando a faculdade. Eu acho que a gente compartilha algumas coisas e óbvio que isso é legal para a gente ler, né? Então eu acho que esse é o fator pessoal que me leva a gostar do livro também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, caso já tenham lido, me avise o que acharam nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.